Só esperando o comando aqui do Google. Boa tarde a todas e a todos. Esse é o curso de formação política e cidadã. Hoje, quebrando a sequência das aulas, mas repondo, né, uma das nossas aulas, nós teremos a aula que ficou numerada como a 11ª aula do curso e será conduzida pelo professor do campus Piranhas, do Instituto Federal de Alagoas, professor Claudemir Martins Cosme. Professor Claudemir, ele é tecnólogo em recursos hídricos por um instituto federal, é graduado em geografia pela Universidade do Estado do Ceará, é mestre em geografia pela UFPB e é doutor em geografia pela UFPE. Claudemir tratará sobre direito à terra e lutas no campo. Ele é, no meu ponto de vista, da nova geração de estudiosos sobre o tema, uma grande referência nacional. Tem muitos trabalhos publicados na área, é um intelectual engajado e que tem uma produção acadêmica recente, né? Mas bem vasta já no trato desse tema ou de temas correlatos. Claudemir também é um amigo que, por sorte, eu fiz, né? Por esses encontros da vida, eu fiz no Campus Piranhas, quando passei por lá, quando ingressei no Instituto Federal de Alagoas também. É importante lembrar que para que esse curso tomasse vida, apesar dele ter sido idealizado e ter a coordenação dos professores de humanas do Campo Santana do Ipanema do IFAL, né, ele só se tornou possível por parcerias como a do professor Claudemir, que é especialista no tema de hoje, né, a gente fez várias parcerias com outros professores de outros campos que também são especialistas nos temas que trataram. E a gente também conta no curso com professores da Universidade Federal de Alagoas. Então, pessoal, é uma satisfação encontrá-las e encontrá-los mais uma vez. Agradeço a todos os colaboradores, professor Estevam, professor Júlio, que está prestigiando, também é geógrafo, que nem o professor Claudemir, professor Danilo, professor Leonardo, que têm ajudado a organizar tudo. Então, muito obrigado a todos os parceiros e parceiras, obrigado pela colaboração também de quem tem acompanhado a gente, né, por estar seguindo a gente, e já passo a palavra para o professor Claudemir. Contigo, companheiro. Pode botar para quem. Obrigado, Levi. Parceria, Claudemir. Obrigado mesmo. Obrigado, Levi. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui contribuindo. Quando eu vi o curso, a importância, o empenho de Levi, eu já de cara disse que queria participar e contribuir. Então, eu agradeço demais. Tem um público já aqui de 42 pessoas. É um privilégio estar dialogando com vocês nesse período de pandemia. Claudemir, eu acho que eu comentei contigo, mas a gente tem pessoas do Brasil todo aqui com a gente, né, de várias realidades diferentes e de várias idades, né? E isso só fortalece o movimento, né? O curso está acontecendo como um movimento político mesmo, de fomento à cidadania e à própria política, ao exercício cidadão. Mas volta a palavra para você e agora sem mais interrupções. Valeu, cara. Perfeito. Então, mais um motivo de alegria, né, de estar dialogando com pessoas do Brasil inteiro. Dizer desse momento de pandemia que nós somos solidários, né, eu acho que é importante sempre registrar isso em cada atividade. Somos solidários com cada família que perdeu seu ente querido, né? Eu passei por isso recentemente, por isso que o curso foi adiado, né? Eu perdi meu irmão e sei o quanto é difícil esse momento. Então, esse trabalho aqui não tem nada de normalidade, né? Nós estamos tratando de um tema importante, de um curso importante, e fazemos isso com todo empenho, mas sabemos que o momento é de muita dificuldade para todos e todas no Brasil inteiro, né? No mundo inteiro, né? Dito isso,
eu gostaria de registrar também duas coisas sobre minha trajetória, né? Antes de eu fazer mestrado e doutorado, eu fui extensionista por quase 10 anos nos assentamentos rurais do Ceará. Era um trabalho de educador popular nos assentamentos rurais para o INCRA do Ceará. Então, foram 10 anos onde eu acumulei muita experiência sobre esse tema, que é direito à terra e lutas no campo, ou seja, a luta pela reforma agrária no Brasil. Então, durante esses 10 anos, de 2003 a 2012, eu fui extensionista, e foi aí onde eu decidi fazer mestrado e doutorado e estudar o que a gente chama de questão agrária no Brasil, né? Nós temos um problema agrário que foi sendo constituído ao longo desses poucos mais de 500 anos. E aí eu me dedico a esses estudos desde então, de 2013, quando eu entrei no mestrado, e muita coisa já tem sido publicada, né? Então, vamos lá. O nosso tema, né, direito à terra e lutas no campo. Dizer também que eu sou diretor do Sintetfal, né, que é o nosso sindicato aqui do Instituto Federal de Alagoas, né? Registrar também esse ponto importante da minha trajetória. Pode passar, Levi, por favor. Bem, eu gostaria de começar nosso diálogo, né, nossa conversa, com uma homenagem ao nosso querido Dom Pedro Casadáliga, que nos deixou, né, recentemente, é uma referência para todos nós, de luta pela democracia, de luta pela terra, de luta pelas questões sociais dos explorados nesse Brasil, né? Dom Pedro Casadáliga, ele, além de ser um bispo, um lutador, ele foi um grande poeta. E esse fragmento é de uma poesia que ele fez na década de 70, em plena ditadura, que diz o seguinte, esse finalzinho do poema: malditas sejam todas as cercas, malditas todas as propriedades privadas que nos privam de viver e de amar. Malditas sejam todas as leis, amanhadas por umas poucas mãos para apararem cercas e bois e fazer a terra escrava dos humanos. Então, Dom Pedro Casadáliga, ele foi sepultado hoje, e foi uma grande perda, né, para a sociedade brasileira e para as lutas no campo em prol dos povos indígenas, da reforma agrária. Tem também, Levi, uma pequena música, né, que eu gostaria de a gente iniciar, não sei se você está com ela aí, que é do nosso poeta cearense Belchior. Vou passar agora. Eu gostaria que você colocasse ela e a gente se ligasse nessa música, que é um mote para o nosso debate. Eram 3 as caravelas que chegaram da além-mar, e a terra chamou-se América, porventura por azar. Não sabia o que fazia, não, Dom Cristóvão, capitão. Trazia em vão Cristo no nome, e em nome dele o canhão. Pois vindo a mando do Senhor e de outros reis que juntos reinam mais, bombas velas não são asas brancas da bomba da paz. Eram só 3 caravelas e valeram mais que um mar. Quanto aos índios que mataram, ninguém pôde contar. Quando esses homens fizeram um mundo novo e
bem maior, por onde andavam nossos deuses, com seus Andes, seu condor. Que tal a civilização cristã e ocidental? Deploro esta herança na língua que me deram eles, afinal. Diz América que és nossa, só porque hoje assim se crê. Há motivos para a festa, 500 anos de quê? Diz América que és nossa, só porque hoje assim se crê. Há motivos para a festa, 500 anos de quê? Pronto, amigo Levi, agora vai ser só o ritmozinho terminando. Então, o Belchior, né, algumas pessoas já comentaram aí, é uma referência na minha formação, na minha vida, e ele fez essa música, no final dela, ele pergunta, 500 anos de quê, né? Então, é preciso a gente fazer essa pergunta. Que foram esses 500 anos no Brasil, né? Pode passar, Levi. Então, o objetivo do nosso encontro, gente, é compreender a luta indígena, quilombola e camponesa face à não realização da reforma agrária no Brasil. Eu sou um crítico daqueles que acham que já houve reforma agrária no Brasil. Ela nunca foi feita no Brasil, e eu vou explicar. E eu sou um crítico também daqueles que acham que não tem necessidade de ter reforma agrária no Brasil. O Brasil é um país ainda órfão de reforma agrária. É um país que apresenta a maior concentração de terra do mundo. Então, esse é o objetivo da nossa aula. Os objetivos específicos são demonstrar a Constituição e a perpetuação da concentração fundiária no Brasil, interpretar o antagonismo entre o direito de propriedade absoluto da terra e a função social da terra, ou, dizendo de outra forma, entre o que a gente chama de terra de negócio versus terra de trabalho. E, por fim, entender a legitimidade e a necessidade da luta dos movimentos e organizações sociais em prol da reforma agrária. Pode passar, Levi. Bem, a tese eu já disse, né, da minha fala, do nosso encontro, da minha aula, vamos dizer assim, a reforma agrária, apesar de constar em diversas leis, planos e programas, nunca foi realizada no Brasil. O Estado e os governos, historicamente, implementam a contra-reforma agrária. A profunda concentração da terra é a base, tanto da desigualdade no país, como impede a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática e sustentável na relação com a natureza. Então, é isso que eu vou tentar demonstrar aqui no nosso encontro, né? Vou defender essa tese. Pode passar, Levi. E vou tentar fazer, gente, um momento, né, com música, né, como eu iniciei, com mensagens, e também trazendo algumas obras e autores para ajudar aqueles que queiram mergulhar no tema, pesquisar, quem sabe fazer um TCC, um mestrado, um doutorado, ou mesmo nas suas aulas, a gente vai tentar mostrar o caminho teórico que eu venho dialogando com o tema da questão agrária, da reforma agrária, da luta no campo brasileiro. E vou dialogar não só com a geografia. Minha formação, apesar de ser de geógrafo,
eu tive que, para entender essa realidade altamente complexa no campo brasileiro, dialogar com outras áreas do conhecimento. O José de Souza Martins é um sociólogo, é a base da minha interpretação, vamos dizer assim, do campo brasileiro, do desenvolvimento do capitalismo no Brasil e de por que nós chegamos no século XXI com uma concentração fundiária, ou seja, uma concentração da posse, uso, né, da terra tão grande, né? Então, esse é um livro de 1981, Os Camponeses e a Política no Brasil, que é uma relíquia, né? Que é uma contribuição muito grande do José de Souza Martins para a gente entender todo esse debate da luta indígena, camponesa, quilombola no Brasil. Pode passar, Levi. Eu não vou também me ater muito à colonização, né? Eu acho que é um tema bastante batido. Eu gostaria só de trazer essas duas passagens desse livro do José de Souza Martins. Todo mundo sabe, né, e o José de Souza Martins coloca isso, né, no período colonial, quem não tivesse sangue limpo, quem fosse bastardo, mestiço de branco e índia, estava excluído da herança. A interdição da propriedade, desse modo, alcançava não só o índio, como alcançava também o filho de branco sem pureza de sangue. Então, todo mundo sabe que, a partir das capitanias hereditárias, das Seis Marias, da forma como a invasão colonizadora se deu, transformando a colônia brasileira, a colônia brasileira numa colônia de exploração, a partir do escravismo e da concentração fundiária, né? Então, quem tinha direito à terra, né, era somente os amigos do rei, quem tinha sangue limpo, né, e dito aí, né, sangue limpo, entre aspas, né, e então a maior parte, né, era excluído do acesso à terra, né. Inclusive, nós tínhamos um sistema chamado de morgádio, que o primogênito era o que ficava com toda a herança, né, e os demais filhos não participavam na herança. Era uma forma de não dividir o latifúndio, né? De permanecer com o latifúndio, com a grande propriedade, a grande fazenda concentrado quando o patriarca morria, né? Essa herança passava para o primogênito, né? E os demais filhos ficavam, muitas vezes, à mercê desse primogênito, né? Ou então, se fosse, como o José de Souza Martins disse, né? Fosse um mestiço, né? Fosse um bastardo, e então era uma forma de concentração da terra que foi vigorando ao longo dos séculos, né? E também outro tema, né, é da concessão de Seis Marias, né? A concessão da Seis Marias tinha precedência legal sobre os direitos dos posseiros. A posse do fazendeiro conduzia a legitimação através do título de Seis Marias. O mesmo não se dava com a posse do camponês, do mestiço, cujos direitos se efetivavam em nome do fazendeiro. Basicamente, tais situações configuravam a desigualdade dos direitos entre o fazendeiro e o camponês. Então, nós tínhamos o sistema legal, né, vindo da metrópole, que era a doação de Seis Marias. E nós tínhamos também o avanço sobre as terras os pequenos camponeses se apossando, né? Imagine hoje, nós ainda temos no Brasil muita terra devoluta, né? Imagina em 1600, 1700, esse território continental. Então, era uma forma de acesso à terra, à posse, né? Os pequenos agricultores, né, camponeses sem terra, se apossavam de determinadas pequenas áreas, desenvolvia as culturas, né, e aí vinha o grande fazendeiro e simplesmente se apropriava, e essa apropriação da posse do pequeno era dada ao fazendeiro em nome das Seis Marias. Então, era excluído da posse da terra, né, do acesso à terra, esse pequeno
agricultor. Pode passar, Levi. E aí, gente, nós chegamos em 1850, né? Em 1850, foi editada a primeira lei de terras, né? Na verdade, a Lei 601, de 18 de setembro de 1850. Vejam, o fim da escravidão se dá lá em 1888, né? De 1850 a 1888, os grandes fazendeiros ficaram maquinando como a gente pôr fim ao sistema de escravidão e impedir que milhões de escravos tivessem acesso às terras. Então, o impedimento foi justamente essa lei de terras. Ao invés da gente fazer a reforma agrária, dividir a terra para milhões de escravos, os grandes fazendeiros, né, que faziam parte do Estado brasileiro também, né, eram grandes políticos, eles resolveram editar a lei de terras. E o que é que a lei de terras diz? Logo no artigo 1º, ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra. Escravo tinha condição de comprar terra? Claro que não. Então, o primeiro artigo já deixava claro, nós só vai ter acesso à terra quem comprar e pagar à vista. Então, veja, era uma prevenção dos grandes fazendeiros de dizer, bom, agora a gente pode pôr fim ao sistema de escravidão, certo? E o artigo 2 dizia o seguinte da lei: os que se apossassem de terras devolutas ou alheias e nelas derrubarem matos ou lhe puserem fogo, serão obrigados a despejo, com perda de benfeitorias, e demais sofrerão a pena de 2 a 6 meses de prisão e multa. Então, veja, gente, eram mecanismos para impedir que o escravo liberto ali, né, da escravidão, tivesse acesso à terra. Foi o que aconteceu. Nós tivemos o fim da escravidão e milhões de escravos que saíram das fazendas, eles foram formar o quê, gente? As grandes favelas que nós temos hoje, né? Então, o início das grandes favelas brasileiras tem a ver com a questão agrária. Então, não houve reforma agrária nesse período e os escravos foram empurrados. E aí nós demos início aos nossos grandes problemas urbanos. Então, é preciso sempre a gente entrelaçar os problemas rurais com os problemas urbanos. Cidade e campo não estão apartados nessa história, né? Então, a lei de terras transformava as terras devolutas em monopólio do Estado e o Estado controlado por uma forte classe de grandes fazendeiros. Isso o José de Souza Martins dizendo. E o Ariovaldo Umbelino de Oliveira, um geógrafo importante, ele vai dizer o seguinte: ponto fundante da lei de terras, em 1850, foi a separação entre o domínio garantido pelo título e a posse. O título da terra tornou-se, pela lei, superior à posse efetiva. Então, a todo momento, era uma forma de criminalizar a posse. A posse era feita por quem? Pelos pobres, pelos sem terras, pelos agricultores, né? Que não tinha acesso legal à Seis-Maria. Então, a todo momento, a lei é uma forma de você inviabilizar que essa classe camponesa tivesse acesso a um pedaço de terra para produzir, viver, criar família, né? Então, posse de terra geralmente está ligado aos pequenos, aos sem terras, aos agricultores pobres, que tinha a única forma de acesso à terra, a posse. Ainda hoje, nós temos muitos poceiros, né? Famílias de camponeses que vivem na terra, mas não têm o registro da terra, né? Pode passar, Lili. Bem, outro livro importante, né, e outro autor importante é o Manuel Corrêa de Andrade, e esse livro, A Questão do Território no Brasil.
É um livro que tem PDF. Quem tiver interesse, pode baixar na internet. É um livro interessante para nós compreendermos esse território brasileiro e essa luta pela terra, né? Pode passar, Levi. Outro livro, um livro mais recente, é o livro do professor geógrafo, né? Ariovaldo Umbelim de Oliveira, Terras de Estrangeiros no Brasil. Também está em PDF disponível na internet para quem quiser baixar. Esses dois autores, eles vão trazer um tema que ainda é muito importante, que é o tema da grilagem de terra, né? Eu acho que todo mundo já ouviu esse tema, né? Grilagem de terra. Pode passar, Levi. Então, a grilagem de terra é um processo histórico no Brasil, utilizado pelos grandes proprietários de terra, né? Os latifundiários, né? O Manuel Corrêa de Andrade, nesse livro que eu mostrei, ele diz o seguinte: apesar de o poder real, em alguns períodos, ter limitado a extensão das terras a serem doadas, essas leis foram sempre burladas, a ponto de se formarem grandes latifúndios. E o Ariovaldo Umbelim de Oliveira diz o seguinte: a grilagem das terras públicas, devolutas ou não, constitui um instrumento através do qual as elites brasileiras foram ampliando o controle do território nacional, de modo a impedir o acesso à terra àqueles que não têm terra. Então, ainda hoje, esse instrumento é muito utilizado, né? O fazendeiro chega numa área, num local onde tem, às vezes, centenas de famílias e poceiros, com um documento falso de terra, feita através da corrupção em cartórios, e simplesmente ele expulsa os poceiros e diz que aquela terra é dele, né? Então, isso é a grilagem de terra, né? Inclusive, nesse momento, nós estamos com um PL, né, uma proposta de lei, um projeto de lei, que visa regularizar terras, né? Na verdade, é regularizar a grilagem de terra. Então, a grilagem de terra, ela faz parte de toda a história de formação do território brasileiro. Os grandes latifúndios, né, as grandes propriedades no Brasil, elas foram formadas a partir da grilagem de terra, ou seja, do roubo de terra, documentos falsos, que esses latifundiários foram se apropriando do território brasileiro, e hoje se diz empresários do agronegócio, mas quando você vai puxar essa história, geralmente são histórias de roubo de terra, de grilagem de terra. E o termo grilagem de terra eu deixo para que vocês pesquisem, né? Por que é chamado grilagem de terra, né? Pode passar, Leandro. O Ariovaldo, né, esse professor da USP, né, importante geógrafo, ele tem essa reportagem que ele afirma o seguinte: metade dos documentos de posse de terra no Brasil é ilegal. Então, o Ariovaldo, ele tem se concentrado nessa denúncia de dizer que metade, veja bem, ó, ele está dizendo que metade dos documentos de propriedade de terra no Brasil são ilegais. Então, o Ariovaldo, ele tem pesquisado nos cartórios os registros de terra, né, e tem comprovado absurdos de ilegalidades, né, com documentos ilegais de terra no Brasil, né, e o Estado simplesmente não pesquisa, não investiga. Se a gente tem um transporte, por exemplo, um carro, tem o IPVA, né, e ele é cobrado, e se você tiver com o IPVA atrasado, o carro é apreendido. No Brasil, a gente tem o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, mas o Estado não cobra esse imposto dos latifundiários, não fiscaliza, e simplesmente a história vai seguindo, a concentração de terra continua, os impostos não são pagos, as terras são apropriadas
por grilagem de terra, e o Estado e os governos simplesmente fecham os olhos diante dessa realidade. Pode passar, Leide. Bem, em 1964, nós tivemos outra lei importante. Veja, em 1850, nós tivemos a Lei de Terra, uma lei que vigora até hoje, né? Em 1964, né, na abertura da ditadura militar, né, cívico-militar, né, e latifundiária, podemos dizer assim, essa ditadura, os governos ditatoriais, né, contraditoriamente, foram quem aprovaram a primeira lei de reforma agrária. É o Estatuto da Terra de 1964. Então, o que é que diz o Estatuto da Terra no artigo 16? A reforma agrária visa estabelecer um sistema de relações entre o homem, a propriedade rural e o uso da terra, capaz de promover a justiça social, o progresso e o bem-estar do trabalhador rural e o desenvolvimento econômico do país, com a gradual extinção do latifúndio e do minifúndio. Então, veja como é importante o que diz essa lei, né? A reforma agrária, né, visa extinguir, né, gradualmente o latifúndio e o minifúndio. Em 1964 já dizia-se isso, né? Já sabia-se do problema que é o latifúndio de um lado, a grande propriedade, e de outro, o minifúndio, ou seja, propriedades minúsculas, onde famílias de milhões de camponeses tentam sobreviver com suas famílias, né? Pode passar, Levi. E aí, outro autor importante, né, que é o historiador Caio Prado Júnior, que é esse livro, A Questão Agrária, né, um livro primordial para quem quer discutir o campo brasileiro, entender esse Brasil a partir da questão agrária. Pode passar, Levi. Então, o Caio Prado Júnior escreveu o seguinte nesse livro, né, que esse livro foi escrito lá em 1979, e ele diz o seguinte: mais da metade da população do país depende para seu sustento da utilização da terra. Do outro lado, por força da grande concentração fundiária que caracteriza a economia agrária brasileira, bem como as demais circunstâncias sociais e políticas que direta ou indiretamente derivam de tal concentração, a utilização da terra se faz em benefício de uma reduzida minoria. Decorrem daí os ínfimos padrões de existência daquela considerável parcela da população, padrões materiais e, como consequência, padrões culturais. Então, o Caio Prado Júnior foi um dos primeiros a denunciar os malefícios da concentração fundiária para a sociedade brasileira, né? Então, ele deixa claro, né, os padrões ínfimos, não só de pobreza, de existência material, mas também os problemas culturais, né, devido à elevada concentração de terra no Brasil, né? Pode passar, Levi. 2 livros importantes para a gente entender como foi o debate do que eu chamo de contra-reforma agrária nos governos ditatoriais, esses 2 livros, A Reforma Agrária no Brasil, Frustração Camponesa, O Instrumento de Poder, de José Gomes da Silva, e outro livro, o José Gomes da Silva é um engenheiro agrônomo, salvo engano, o pai do José Graziano da Silva, que estava na FAO até recentemente. Outro livro importante, escrito na década de 70 também, é do Otávio Viane, que o título é bem sugestivo: Colonização e Contra-Reforma Agrária na Amazônia. Então, lembra-se da minha tese, né? No Brasil nunca houve reforma agrária.
o que houve sempre é uma contra-reforma agrária. Ou o que é isso? Os governos e o Estado trabalham pelos interesses dos grandes latifundiários. E aí, apesar da reforma agrária existir na lei, ela nunca foi implementada. Pode passar. Por favor, Levi. Outro livro do José Gomes da Silva é O Buraco Negro, a reforma agrária na Constituinte, de 1988. Pode passar, Levi. Outro livro importante, que é do geógrafo Ariovaldo, que também está online para download, é O Modo Capitalista de Produção, Agricultura e Reforma Agrária. São livros, gente, que eu estou mostrando que embasam o meu debate, a minha discussão aqui sobre a contra-reforma agrária no Brasil. Pode passar. E aí, gente, nós não tivemos, né, reforma agrária nos governos militares, apesar dos governos militares aprovarem o Estatuto da Terra de 1964, vocês terem uma ideia, o Estatuto diz que o governo tinha que elaborar um plano nacional de reforma agrária. O Estatuto diz isso. O Estatuto é de 1964. O primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária só foi elaborado, gente, em 1985, 21 anos depois. Então, os governos ditatoriais, né, no Brasil, eles passaram de 64 a 85 sem elaborar o Plano Nacional de Reforma Agrária. Então, o Estatuto da Terra ele foi aprovado simplesmente para acalmar os ânimos. O ministro da época da Agricultura dizia isso, dizia, por favor, aprovem o Estatuto da Terra, nós vamos dizer que vamos fazer reforma agrária, mas nós não vamos executar. Então, era simplesmente para acalmar os movimentos sociais que na década de 60 lutava pela terra, a exemplo das ligas camponesas, que foi um movimento que sacudiu o Nordeste brasileiro, principalmente nos anos 60, né? Nos anos 50, anos 60. E aí, a gente chega na década de 80, na Constituição de 1988, onde no artigo 184 está lá escrito, né? Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Então, se atente para esse termo. O imóvel rural que não esteja cumprindo a função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusulas de preservação do valor real. Então, veja, é uma desapropriação de latifúndios que não esteja cumprindo a função social. E essa desapropriação não é de graça. O latifundiário, o grande fazendeiro, que está lá infringindo a lei, não está cumprindo a função social, ele ganha uma bolada, uma indenização, para que esse imóvel dele seja transformado em assentamento rural. Então, não é de graça. Quando, por exemplo, o MST ocupa um imóvel improdutivo que não esteja cumprindo a função social, o INCRA desapropria, como manda a Constituição, e o fazendeiro recebe uma indenização. E, veja, o fazendeiro está infringindo a lei. Ele devia ser penalizado, mas ele é premiado com uma indenização, viu? Que geralmente são milhões e milhões de reais, né? Então, a Constituição diz que tem que cumprir a função social, e isso é muito importante a gente entender, né? E aí a Constituição também disse, nesse parágrafo 3º, o seguinte: cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial de rito sumário para o processo judicial de desapropriação,
Veja, a Constituição é de 1988. Essa lei complementar, ela só foi feita anos depois. Então, tudo é uma morosidade. Eu vou já dizer quando foi que essa lei complementar, que, vamos dizer, regulamenta a Constituição, ela foi feita. Por enquanto, eu gostaria que a gente entendêssemos o que é função social. Então, você pode ter um carro, só um exemplo, você pode ter um carro, comprou o carro com seu dinheiro, deixou na garagem da sua casa, ninguém obriga você a andar no carro, o carro pode se estragar lá. O carro é seu. Você comprou com seu dinheiro, é propriedade privada e sua. Com a terra não é assim, gente. E quem diz não sou eu. Quem diz é a Constituição. A terra, primeiro, é um bem comum. Ninguém produz terra, mas as pessoas se apropriam da terra. E a Constituição diz que a terra tem que cumprir sua função social. O artigo 186 da Constituição diz: a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, é importante destacar, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em leis aos seguintes requisitos. Então, o grande latifundiário, digamos que a terra não é grilagem. Se for grilada, já é roubo de terra. Digamos que ele comprou a terra, está tudo legalizada, com o dinheiro dele, a propriedade é dele. Só que a propriedade tem que cumprir sua função social. E o que é a função social? É isso aqui: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Se o proprietário da terra estiver infringindo um desses preceitos, a terra não está cumprindo sua função social. E o Estado, os governos federais e estaduais e municipais têm que desapropriar a terra para transformar ela em assentamento rural, certo? Então, é isso que diz a Constituição, certo? Só um exemplo, por exemplo, o grande proprietário do agronegócio utiliza muito agrotóxico, contamina o meio ambiente. Ele pode ser produtivo, mas ele está degradando o meio ambiente, ele não está cumprindo com a função social. Por exemplo, ele pode até não degradar o meio ambiente, mas tem trabalho escravo, como é constantemente denunciado e comprovado. Ele não cumpre a função social. A terra tem que ser desapropriada. Pode passar, Levi, eu estou caminhando para terminar. E só para dizer, a lei complementar só foi escrita em 1993, de 88 para 93, 5 anos para se elaborar uma lei que dissesse como era que ia ser feito o rito para a desapropriação. Então, o judiciário no Brasil é extremamente moroso com relação aos interesses dos indígenas, dos quilombolas, dos camponeses, enfim, com relação à reforma agrária. O judiciário brasileiro, o Congresso brasileiro é extremamente moroso. Pode passar, Levi. Essa lei de 93 diz o seguinte, no artigo 11, os parâmetros e índices de indicadores que informam o conceito de produtividade serão ajustados periodicamente, de modo a levar em conta o progresso científico e tecnológico da agricultura e o desenvolvimento regional, pelos ministros de Estado do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura e do Abastecimento, ouvindo o Conselho Nacional de Políticas Agrícolas. O que é que esse artigo está dizendo?
que os índices de produtividade da terra, para comprovar que ela cumpre a função social no critério produtividade, devem ser atualizados de tempos em tempos. Só que ele nunca foi atualizado. Os índices de produtividade da terra são de 1975, com base no Censo Agropecuário de 1975. Então, para produzir 1 tonelada de arroz, por exemplo, em 1975, sem a tecnologia que nós temos hoje, era muito mais difícil, né? Só que a tecnologia avançou e os índices de produtividade não avançaram, né? O Estado e os governos, o Congresso Nacional, os políticos latifundiários, não aceitam atualizar os índices de produtividade da terra. Então, os índices são os mesmos de 1975 e dificulta você dizer e afirmar que o imóvel rural ele é improdutivo, né? Pode passar, Levi. Então, gente, o que impera ainda no século XXI é uma grave concentração fundiária. O professor Ariovaldo demonstra isso através do índice de Gini. O índice de Gini, é um índice que mede a concentração de renda, de terra, né, na sociedade brasileira. Quanto mais perto de 1, mais concentrado. Quanto mais perto de 0, menos concentrado, mais distribuído igualmente. Então, o índice vai de 0 a 1. Olha, o índice de concentração da terra nunca saiu de 0,8, ou seja, é quase concentração absoluta. Então, com base nos dados do IBGE, em 1950, o índice era 0,840. Em 2006, era 0,854. Então, mesmo com a construção, mesmo com a conquista de quase 10 mil assentamentos rurais que existem no Brasil, mesmo com a demarcação de territórios indígenas e quilombolas, a concentração de terra no Brasil não diminui. Do INCRA, do mesmo jeito. Em 1967, era 0,836, e em 2010 era 0,820, praticamente o mesmo. Pode passar, Levi. Bem, no final do ano passado, foi divulgado o Censo Agropecuário 2017. O último tinha sido feito em 2006 e deveria ter sido divulgado em 2016, 2017. O Censo Agropecuário, ele é de 10 em 10 anos, só que o governo golpista de Michel Temer atrasou, não queria realizar o Censo Agropecuário, porque o Censo Agropecuário, ele, vamos dizer assim, ele demonstra essa concentração fundiária. Então, os latifundiários do agronegócio, os parlamentares que são proprietários de terra, que dominam a política brasileira, queria que o governo não fizesse o Censo Agropecuário 2016. Com muita luta dos movimentos, foi feito o censo e ele foi divulgado no final do ano passado. Esse é um artigo de minha autoria que analisa esse Censo Agropecuário 2017, com o título, né, desse artigo na revista Pegada Eletrônica, que é uma revista importante de geografia do Brasil, da Unesp, São Paulo. O título é: A burguesia latifundista não abre mão do monopólio da terra no Brasil. A perpetuação da concentração fundiária revelada pelo Censo Agropecuário 2017. Pode passar, Levi. Bem, o Censo Agropecuário de 2017, né, traz essas informações, né? O Brasil tem cerca de 851 milhões de hectares, o território todo. Estabelecimentos agropecuários são 5 milhões, em números arredondados. A área total dos estabelecimentos
são 351 milhões de hectares, ou seja, 41% do território brasileiro são estabelecimentos agropecuários, e houve uma diminuição aí, em relação ao censo de 2006, houve uma diminuição de 5,8% na área ocupada e uma redução de 102 mil unidades, né? 102 mil estabelecimentos. E tem uma categoria que a gente chama de produtor sem área. A gente chama não. O IBGE denomina no censo, que é o produtor sem área. Em 2006, eram 255 mil produtores sem área, e em 2017 caiu para 77 mil. Mas não é que diminuiu esse produtor sem área, é porque mudou a metodologia do IBGE, que eu não vou ter tempo de falar aqui. Então, veja, nós temos aí em 2006, 250 mil famílias agricultoras que trabalham na terra dos outros. Então, veja como a reforma agrária ainda é uma necessidade nesse país. E caiu para 77 mil, como eu disse. Mas vamos lá, pode passar, Levi. O que eu quero terminar o meu debate é com essa tabela, né? Que todo mundo olhe com calma. Dois parâmetros. Os estabelecimentos rurais com menos de 10 hectares, em verde, aqui, você pode olhar em 2017, correspondia a 50% do total de estabelecimentos. Ou seja, em 2017, nós temos 2.543.681 estabelecimentos rurais que possuem até 10 hectares. São os minifúndios. É 50%. Só que ele só tem, gente, 2,28% da área. Então, 2.500.000 estabelecimentos rurais só possuem 2% da área agrícola do país. De vermelho, você tem os estabelecimentos acima de 1.000 hectares. Se você somar os de 1.000 a 2.500 e os de 2.500 e mais, você vai ter aí um pouco mais de o quê? De 1% dos estabelecimentos que detêm cerca de 47% da área. Então, em uma ponta, nós temos os minifúndios e na outra ponta nós temos o latifúndio. Uma concentração absurda da terra em pleno século XXI. Por isso que a gente afirma a necessidade de realização de reforma agrária. Pode passar, Lenin. Bem, e no meio dessa concentração, nós temos os conflitos. Nós temos um campo extremamente conflituoso, com assassinatos, ameaças de mortes, violência física, né, destruição da natureza, fruto desse modelo colonial que hoje se chama de agronegócio concentrador de terra. A CPT, a Comissão Pastoral da Terra, desde 1985, ela registra os conflitos no campo e divulga esses relatórios que estão online. Quem quiser pode passar, entrar no site da CPT e baixar esses relatórios. Desde 1985, eles estão disponíveis. Então, o que seria reforma agrária? Só para responder aqui o Madu Leite, né? Reforma agrária, né, Madu, a gente entende como uma política de Estado que visa distribuir a terra de forma democrática, né?
que visa mudar essa estrutura fundiária concentrada que eu mostrei no gráfico passado. Além disso, a reforma agrária, né, ela deve, além de desconcentrar a terra, porque a terra está concentrada na mão de poucas pessoas no Brasil, a reforma agrária no Brasil, além de desconcentrar a terra, ou seja, dividir a terra para esses 2 milhões de camponeses aqui, que tem menos de 10 hectares para sobreviver, ela tem que ser uma reforma agrária agroecológica. O que é isso? A gente tem que mudar o padrão de desenvolvimento no campo. Nós somos o país que mais usa agrotóxico no mundo, né? Nós temos um país que envenena a sociedade brasileira através desse agronegócio, né, que se diz pop, né, moderno, mas que produz de forma concentrada na terra, concentra terra e concentra poder, e que gera muitos conflitos no campo, e eu vou mostrar agora os conflitos. Pode passar, Levi. Só para a gente ter uma ideia, gente, dos assassinatos no campo no Brasil registrados pela CPT. Nós temos muito mais assassinatos em conflitos de terra, mas o que a CPT conseguiu registrar, né, mostra que toda vida que tem uma mudança política no Brasil, nós temos o avanço do agronegócio e da violência. Foi assim nos anos 80, da passagem dos governos militares para a dita democracia, né, a nova república. Foi assim em 2003, com a chegada do PT. Vejam, em 2000 foram 21 assassinatos em conflitos de terra. Em 2003, foram 73. Em 2017, nessa transição do governo Dilma para o governo golpista de Michel Temer, nós saímos numa escalada de assassinatos no campo. 71 assassinatos em 2017. Quem são assassinados? São indígenas, são sem terra, são poceiros, são padres que lutam pela que a reforma agrária seja realizada. São pessoas que lutam para que a Constituição seja cumprida. O que diz sobre a reforma agrária? Como os latifundiários não aceitam, né, os grandes empresários do agronegócio, que são políticos no Congresso Nacional, é a mesma pessoa, como eles não aceitam que a Constituição seja cumprida e a reforma agrária seja feita, eles agem com violência, assassinando lideranças camponesas, lideranças indígenas, religiosas, e até professores que lutam pela terra também, que lutam pela reforma agrária nesse país e que apoia as lutas camponesas, indígenas e quilombolas. Pode passar. É a dinâmica dos conflitos. Vejam como a gente está aumentando os conflitos. Olhe como a reta de conflitos aumenta desde 1985. Nós tivemos aqui, por exemplo, em 2005, cerca de 1.800 conflitos no campo brasileiro. E aí, gente, nós estamos falando de conflitos por terra. Se eu tenho a terra concentrada, eu tenho a água concentrada também. Se eu tenho terra concentrada, eu tenho minério concentrado também. Tudo está na terra. Água, minério, vegetação, né? Então, esses conflitos no campo são conflitos por água, conflitos por terra, conflitos trabalhistas, catalogados pela CPT. Então, os conflitos no Brasil, eles aumentam a partir de 1985, os anos 2000, os latifundiários, com medo do PT fazer a reforma agrária, intensifica os conflitos, né? Nós temos aí um pico de 2003 a 2006 de conflitos no campo, 1.800,
E no governo agora de Jair Bolsonaro, né, um governo inimigo da reforma agrária, inimigo dos povos indígenas, inimigo da luta pela terra, inimigo da democracia, você tem um aumento considerável dos conflitos, chegando a patamares iguais aos da década de 2000, né, dos anos dos governos do PT. Então, nós temos uma tendência, a partir do incentivo da violência, do armamento do presidente da República e seu governo, nós temos uma tendência aí no gráfico de intensificação dos conflitos no campo no Brasil e de aprofundamento da contra-reforma agrária. Pode passar, Leandro. E aí, gente, nós temos o número de pessoas em conflitos. Então, olha como a gente tem ainda muita gente sendo afetada em conflitos, né? Na primeira década dos anos 2000, nós chegamos aqui em 2003 com quase 1.200.000 pessoas envolvidas em conflitos. Então, diante da violência nos últimos anos do governo Temer e do governo Bolsonaro, a partir do governo PT, esse número vai caindo, e aí o gráfico mostra uma leve tendência de aumento de pessoas em conflitos. Esse aumento, ele se dá de forma gradual, haja visto o incentivo à violência por parte do governo Bolsonaro contra indígenas, contra quilombolas, contra camponeses, contra os movimentos sociais do campo, como eu já falei. Pode passar, Levi. E aí, eu gostaria de ressaltar o aumento dos conflitos pela água. Esse é um artigo de minha autoria, no relatório de conflitos do campo da CPT. Eu escrevi em 2016, em 2017, e nesse ano são artigos de minha autoria, e eu escrevi sobre conflitos pela água esse ano. Então, vejam como de 2018 para 2019, nós praticamente duplicamos quase os conflitos pela água no Brasil. Então, nós temos aí um cenário de aprofundamento dos conflitos pela água. Repito, se a terra está concentrada, a água também está concentrada. E os indígenas e os camponeses, os quilombolas, lutam pela essa democratização. Então, reforma agrária não é só dividir a terra, é dividir a água também. A água no Brasil, ela é monopólio. E, nesse momento, está sendo aprovada a privatização da água, né? Um novo marco legal do saneamento no Brasil, chefiada aí, né, relatoria do senador latifundiário Tássio Ribeiro Gereissati, do Ceará, que é um grande proprietário de terra, que está justamente caminhando aí no Congresso Nacional, liderando a privatização da água no nosso país, né? Então, a tendência é o aumento de conflitos. Pode passar, Levi. O número de famílias também aumentou, né? De 2018 para 2019. Esse aumento dos conflitos pela água tem tudo a ver com o crime ambiental da mineração, né? Lá em Brumadinho, e também com o crime ambiental do derramamento de óleo, né, no litoral nordestino, principalmente, né, um crime que o governo Bolsonaro simplesmente fecha os olhos, né? Nós tivemos o crime da mineração, como nós tivemos no governo do PT também, o crime da mineração de Mariana, nós tivemos o crime da mineração no governo Bolsonaro, Brumadinho, e o crime do derramamento de óleo. Não se trata de desastres ambientais, são crimes ambientais, que nesse governo é tratado como brincadeira, sem valor,
Assim como o governo trata a pandemia, ele trata também os crimes ambientais, né? É como se fosse uma gripezinha, como se fosse crimes ambientais sem valor, você impactar aí cerca de 70 mil famílias, né? É passando a boiada, exatamente, Levi. Eu acho que eu estou finalizando, pode passar. A dinâmica das ocupações, né, dos movimentos sociais. É importante a gente entender isso. Nós temos nos gráficos passados um aumento dos conflitos, mas nós temos uma diminuição das ocupações de terras e dos acampamentos promovidos pelos movimentos sociais e organizações sociais. Veja, nós chegamos na década aí dos anos 90, né, a última metade dos anos 90, no governo FHC, um aumento considerável das ocupações, com 600 ocupações e retomadas. No governo Lula, a gente continua com um nível elevado de acampamentos. É uma forma de pressionar o Estado para exigir a realização da reforma agrária. E cai, veja, em 2019, 2018, 2019, isso vai caindo até chegar praticamente a zero. Então, diante da violência do governo Bolsonaro, nós temos uma redução da luta pela terra, né? Isso é muito ruim, porque a gente sabe que sem ocupação, sem luta, nós não vamos ter reforma agrária no Brasil, ou seja, nós vamos continuar nas mãos do agronegócio destrutivo, envenenador, né, que concentra terra e poder no país, né? Pode passar, amigo. Esse é um livro importante do Ottaviani, né? Origens Agrárias do Estado Brasileiro. Pode passar, Levi. Ele traz uma citação importante, né? Passe essa, Levi. Eu acho que eu já estou para abrir para o debate, para o diálogo, eu vou caminhar para fechar com essa, né? O Estado brasileiro, o governo no Brasil, né? Ele entende, em geral, né, o povo, o cidadão, o camponês, o operário, o índio, o negro, desde cima, a partir dos interesses prevalecentes no bloco de poder que se forma ou reforma. Em quase todos predomina a tese de que a sociedade civil é pouco estruturada, gelatinosa, débil, sujeita a controvérsia, indisciplina, anarquia, desordem e revolução. Por isso, julgam que o Estado deve ser forte, tutelar a sociedade e o cidadão. Fazem o Estado aparecer como o demiurgo da história. O que é que o Yanni está dizendo, né? Que não só o Estado e os governos, mas também alguns pensadores que pensam a sociedade brasileira. Ele acha que o índio, o negro, o professor, o operário não deve participar. A democracia para o Estado brasileiro é uma imposição de cima para baixo. Então, por exemplo, decisões como impeachment de Dilma, Copa do Mundo no Brasil, por exemplo, reforma do Código Florestal, PEC do limite do teto dos gastos, aprovado, reforma trabalhista, eles não chamam a sociedade para participar. Ele não faz plebiscito. O Estado e os governos não fazem plebiscito, não fazem referência, não chamam a sociedade para debater e para votar. Se a gente quer as mudanças, o Congresso Nacional não quer a participação. Então, nós não temos democracia. Então, é preciso perguntar à sociedade brasileira se a sociedade brasileira quer reforma agrária, se a sociedade brasileira quer continuar com esse modelo do agronegócio. É preciso a sociedade brasileira se posicionar. Se a gente continua concordando com esse modelo do agronegócio, que concentra terra, água, poder
e contamina a sociedade brasileira com agrotóxicos. É preciso o Congresso perguntar se nós queremos esse modelo de mineração que destrói a natureza, que destrói a vida. Mas só que o Congresso e o Estado e os governos, eles não querem a participação da sociedade. Então, por isso que o Yanni faz essa bela citação em 2004, né? O Estado aparece como o demiurgo da história, como o senhor de todos os senhores, uma divindade, né? E o Estado, a gente sabe, o Congresso, a gente sabe. A gente já acha que vai vir alguma medida boa do Congresso brasileiro para a classe trabalhadora. A gente acredita que a reforma agrária, como manda a Constituição, vai vir do governo Bolsonaro ou do Congresso Nacional? É claro que não. Ela só vem, a reforma agrária no Brasil, a partir da luta do povo, a partir da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. É assim que eu entendo, né, que a democracia deve ser construída no Brasil, a partir de baixo, a partir da participação da sociedade, e não essa democracia burguesa, fajuta, onde simplesmente a gente vota, aperta um botãozinho e o Congresso decide nossas vidas sem nossa participação. Pode passar, Levi, eu acho que é o último, verdadeiramente, agora. Eu termino também com um pensamento do nosso querido Dom Pedro Casadalga, que disse uma vez: fique firme na caminhada, não esqueça os pobres, não perca a esperança. Obrigado, e eu abro para o debate, para o diálogo. Claudemir, muito obrigado pela sua exposição, por compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória, dos seus estudos e da sua vida, né? A sua vida mesmo. Você vive o que você estuda, e isso, no meu ponto de vista, é muito bom, porque intensifica, aprofunda, traz robustez para o trabalho intelectual, para o trabalho acadêmico, né? Você, como eu disse no começo, para mim é uma referência no tema a nível de Brasil, qual você tratou. E aí, teve uma pergunta da Mariana, agora há pouco, ela colocou como pergunta qual que é a situação da reforma agrária em outros países da América Latina, se você tem dados, conhecimentos sobre isso. Então, é a primeira pergunta que eu te passo já para a gente prosseguir aqui, interagindo mais com o pessoal. Perfeito. Obrigado, Claudemir. Obrigado mesmo. Excelente pergunta. Dizer o seguinte: é preciso a gente entender que as histórias da sociedade, elas são diversas, né? Se você olhar para a história da formação do território brasileiro, veja, as ciências sociais falam em formação social brasileira. Como eu sou geógrafo, eu puxo a sardinha, viu, Levi? Eu falo de formação territorial, né? Que é uma formação social, né? A formação territorial brasileira é diferente da formação europeia. Isso é o José de Souza Martins que explica muito bem. Olha, na Europa, nós tivemos uma disputa de classes entre os senhores feudais, proprietários de terra, e a burguesia nascente, na transformação do feudalismo para o capitalismo. Então, nós tivemos um embate entre os proprietários de terra, latifundiários, feudais, com a burguesia nascente, né, nas grandes navegações, nas cidades, o mercantilismo. E lá, a burguesia ganhou a disputa e foi feito reforma agrária. Houve também muita violência contra os camponeses. O camponês europeu, Levi e demais, é um camponês que tinha terra. O camponês feudal, Levi, ele vivia na terra. Ele tinha terra, né, e trabalhava na terra. Ele foi expropriado. E foi dividido e houve reforma agrária.
A reforma agrária serviu para dinamizar o capitalismo europeu. Nos Estados Unidos houve reforma agrária há mais de, salvo engano, 200 anos. No Japão houve reforma agrária. Nos países desenvolvidos, ditos desenvolvidos, né? A gente tem uma crítica a isso, houve reforma agrária. E por que no Brasil não houve? O Brasil não houve, sabe por quê? Porque nós não tivemos esse embate. O empresário burguês, industrial, muitas vezes médico, industrial, né, que tem mineração, ele também é proprietário de terra, ele também é político. Se você pegar os principais políticos no Congresso Nacional, de Renan Calheiros a Tasso Ribeiro Gereissati, certo? Eles são empresários, burgueses, capitalistas, eles são proprietários de terra e eles são políticos. Eles não deixaram, nunca deixaram realizar a reforma agrária. Em países da América Latina, né, em países do continente americano, nós tivemos no México Revolução Agrária, né, que hoje, no início do século XX, nós tivemos uma revolução, e que, ao passar das décadas, essa concentração de terra ela aumentou de novo. É preciso, mais uma vez, de reforma agrária. Mas, por exemplo, no Paraguai, nós temos uma concentração absurda da terra também, justamente, Levi, porque os brasileiros latifundiários do agronegócio vão para o Paraguai, os chamados brasiguaios. Então, além deles infernizarem os grandes proprietários, eles trazerem malefícios para a sociedade brasileira com a concentração de terra, eles também vão para o Paraguai causar conflito e concentrar terra também, né? Então, nós temos também problemas. Na Colômbia, a gente precisa de reforma agrária também, né? Mas nós tivemos, por exemplo, em Cuba, nós tivemos uma revolução agrária. Então, em determinados países, nós tivemos reforma agrária, em outros países, nós tivemos revolução agrária. No Brasil, nós não tivemos nenhuma coisa nem outra. Nós temos contra-reforma agrária. Então, quem quiser se aprofundar nesse conceito de contra-reforma agrária, eu tenho alguma coisa publicada já, né? Minha tese vai sair em livro também, que é um estudo sobre a Alagoas, né? Mas eu tenho outros artigos, né, sobre a contra-reforma agrária brasileira. Uma característica da contra-reforma agrária brasileira é não modificar a estrutura fundiária. Outra característica é a precarização dos assentamentos, né? Nós temos assentamentos rurais, onde as políticas de saúde, educação, estrada, simplesmente não chegam, né? Então, assim, em linhas gerais, não sei se eu respondi, Levi. Vamos lá. Bora lá, muito obrigado, Claudemir. Olha só, o Leandro, ele acabou de colocar aqui algo sobre, né, o desmatamento na Amazônia, e aí ele quer saber o que você pensa sobre isso, né? Eu vou ler aqui a pergunta dele só para situar todo mundo. Ele colocou: hoje observamos o crescimento do desmatamento da Amazônia com a conivência do governo federal, com a desculpa de se tirar desta terra riquezas para o nosso país, explorando recursos e ocupando a terra. E aí ele pergunta: o que é que você, Claudemir, pensa sobre isso? Ó, Levi, muitos apoiadores, né, milhões ainda que inacreditavelmente continuam apoiando o governo Bolsonaro, às vezes dizem o seguinte: ah, mas vocês só criticam o governo Bolsonaro, não criticam os governos do PT. Eu tenho um artigo de 2016, 2 artigos publicados em revistas de São Paulo, da Unesp, publicando... Eu me lembro dos dois, né? Ah? Eu lembro deles que eu li todos os dois. Pronto, Levi leu. A contra-reforma agrária brasileira ocorreu também nos governos do PT.
Então, eu sou crítico dos governos do PT, certo? Está lá registrada. E o bom do artigo é que fica escrito, aí não tem como você mentir, né? É só ir lá, procurar e ver. Então, a gente não critica só o governo Bolsonaro. Eu estou dizendo aqui justamente que a reforma agrária não foi feita no Brasil. Não foi feita em 1850, não foi. A opção foi lei de terra, foi concentrar, desmatar, né? O desmatamento, ele vem desde a colonização. E essa pergunta é muito boa, viu, que foi feita, né? Esse tema é muito importante. O desmatamento, né? Basta você procurar um pau-brasil por aí, né? A dificuldade de encontrar uma árvore que dá o nome ao nosso país, né? Que os portugueses, né? Colocaram esse nome, né? Então, o desmatamento é antigo. Nos governos do PT também aconteceram, mas não aconteceram na profundidade que está acontecendo agora. Então, e também não aconteceu nos governos do PT, é preciso a gente ser justo na crítica, não aconteceu a perseguição com professores, pesquisadores e cientistas. O INPE, né, eu esqueci o nome do pesquisador, que é uma referência no mundo, no monitoramento de desmatamento na Amazônia, simplesmente ele foi perseguido, demitido, né? Uma pressão enorme sobre ele. Os funcionários, né, servidores do IBAMA recentemente, que denunciaram os crimes da mineração, né, que envolve o desmatamento, o governo Bolsonaro, através desse ministro do Meio Ambiente, né, que disse que queria passar a boiada, e vem passando a boiada, né, simplesmente é perseguido, foi colocado para fora, né? Então, nós vivemos num governo que nega a ciência, que ideologicamente, né, simplesmente fecha os olhos para o desmatamento da Amazônia, e isso é um grave problema para toda a sociedade brasileira. É preciso a gente entender que os problemas no campo, na zona rural, não é um problema só dos indígenas, dos camponeses, dos quilombolas, dos ribeirinhos. Gente, o problema da reforma agrária, o problema da questão agrária, o problema do desmatamento, dos agrotóxicos, é um problema de toda a sociedade. Essa é a dificuldade da sociedade brasileira entender. Para finalizar aqui, o José Gomes da Silva, que eu citei, que é um estudioso, engenheiro agrônomo, tem mais de 10 livros sobre a reforma agrária, ele diz uma passagem muito interessante. A classe média brasileira, isso foi escrito nos anos 80, a classe média brasileira não tem um palmo de terra, mas no debate da reforma agrária, ela fica do lado dos grandes proprietários, Levi. Ideologicamente, a classe média brasileira, quem é a classe média? Essa classe é nós, essa classe urbana, essa classe média, ela tem que tomar partido com relação a esses problemas, como o desmatamento, como a reforma agrária, concentração de terra, o agrotóxico. Repito, é de toda a sociedade brasileira. Não é problema, se você acha que o agrotóxico é um problema apenas do indígena, do agricultor, do quilombola e sua família, lembre-se do alimento que chega na sua mesa. Se você acha que o conflito, que o desmatamento é um problema somente do campo, lembre do problema ambiental que a gente vive. Lembre da mineração, que está acabando com rios inteiros. Foi assim com o Rio Doce. Então, a reforma agrária, a luta pela terra, o direito à terra, puxa todo esse debate, que a gente chama de questão agrária, ou seja, problema agrário. Nós temos um problema agrário. O agronegócio, olha o nome, agronegócio. Ele não soluciona os problemas.
ele aumenta os problemas. Ele concentra terra, concentra poder e destrói a natureza. Apoiado por essa mídia, né, que é a Rede Globo, principalmente, que coloca em horário nobre toda essa campanha do agro é pop, do agro é isso, e a gente diz, o agro é desmatamento, o agro é violência, o agronegócio é assassinato, o agronegócio é concentração de terra, o agronegócio é desmatamento. Então, a sociedade brasileira, especialmente a classe média, precisa se posicionar se ela vai aceitar a destruição da natureza em todas as dimensões. Essa realidade tão perversa que a gente vive, que se ergue a partir da concentração da propriedade privada da terra, sem cumprir a função social. É isso. Uma das nossas participantes, eu acredito que ela mora lá na fronteira, é a Nathalie. Ela mora na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, e ela falou, concordando com você, que lá a situação dos conflitos são bastante intensas, né? Ela falou também da questão da hidrelétrica e reiterou que os brasileiros, né, os latifundiários e os que praticam a grilagem aqui acabam praticando a grilagem por lá também e pondo em risco a grande maioria desse povo que luta pela terra lá, que é composta por indígenas, né? Eu ia reforçar a pergunta do agroetec, agropop, agro é tudo, mas você terminou essa sua última colocação justamente citando isso daí. Eu lembro, Claudemir, que a gente no projeto de extensão que você coordenou e foi justamente na época que eu fui transferido lá para Santana, né, que a gente ia fazer a formação com os alunos para debater alguns conceitos fundamentais, e tem um conceito que agora me parece que menos, mas durante muito tempo tomava com frequência a mídia, eu acredito, por conta das ocupações, né, que eram chamadas de invasões na mídia e tal. E aí eu gostaria que você, se pudesse, né, explicasse um pouco também para o pessoal a diferença de uma coisa para outra, porque é ocupação e não invasão. Ótimo, Levi. São conceitos básicos, né, que está diretamente ligado ao tema que a gente vem debatendo aqui. Perfeito. Para debater essa diferença ideológica entre ocupação e invasão, é preciso a gente registrar o seguinte: a luta pela terra é uma luta para cumprir a Constituição. Então, os movimentos sociais, né, MST, CPT, MLST, o movimento sindical dos trabalhadores rurais, né, esses movimentos e dezenas, movimento indígena, movimento quilombola, eles lutam para que a Constituição seja cumprida. Então, eu já falei da função social, né? Terra que não cumpre a função social, terra que desmata ilegalmente, terra que grila, que foi motivo de grilagem, terra que tem trabalho escravo, terra que não produz, ela está ilegal, ela tem que ser desapropriada, como manda a Constituição. Então, como a Constituição não é cumprida nesse país, com relação a isso, e a muitos outros temas, né? Como a Constituição não é cumprida, os movimentos sociais, eles não só têm o direito, como o dever. É dever nosso, da sociedade, cobrar que a lei seja cumprida. E aí, deixa eu colocar aqui para carregar meu notebook. Uma estratégia que os movimentos sociais, desde os anos 60, com as ligas camponesas, eles forjaram, foi as ocupações de terra.
Por quê? Você manda um ofício para o tribunal, ele simplesmente não faz nada. Você faz um abaixo-assinado e manda para Rodrigo Maia, no Congresso, dizendo que a reforma agrária precisa ser feita. O Congresso não faz. Claudemir, desculpa trabalhar, mas você agora citou Rodrigo Maia, né? Meu espírito, meu esqueleto chega a tremer aqui, não sei se vocês viram, né? Ele dizendo que não ia abrir o processo de impeachment porque não queria manchar a trajetória política dele, né? Eu tenho uma história como político a zelar e mesmo esses processos aí, 50 e tantos, mais de 50, né? Eu não vou abrir porque, né? Isso. Talvez se aumentar a pressão popular, né? Mas a gente deixa para outra história. Só queria registrar, né? Porque você citou, já fiquei, já lembrei, já estou indo aqui para Então, não ficar com cara de bravo. com relação à reforma agrária, é do mesmo jeito. Os movimentos sociais, ao longo dos últimos 50 anos, marca reunião com o presidente, marca reunião com o Congresso, protesta, manda ofício, faz abaixo-assinado para que a reforma agrária seja feita. Denuncia que o imóvel rural tem trabalho escravo, usa agrotóxico irregularmente e simplesmente o INCRA não desapropria. E aí, o que é que os movimentos fazem? Ocupa. É uma forma de o Estado se movimentar. É a única forma que faz com que o judiciário, o Estado, se movimente. Então, é preciso ocupar. Democracia é com participação popular. Ou a gente acha que o Congresso Nacional vai atender os interesses sem pressão. Então, os movimentos sociais, eles têm o dever, né? As organizações sociais têm o dever de cobrar do Estado e dos governos. Quando eles não atendem, é preciso a gente aumentar a cobrança. Então, ocupar isso. O movimento social junta as famílias sem terra e vão para determinado imóvel rural que não está cumprindo a função social. Chega lá no imóvel rural, à beira do imóvel, porque não pode entrar. Fernando Henrique editou uma medida provisória em 2001, proibindo ocupações, ou seja, criminalizando as ocupações. Antes, as ocupações eram feitas dentro do imóvel. Fernando Henrique Cardoso editou um MP que proibia. Se você ocupar dentro do imóvel, o imóvel é protegido contra a reforma agrária. Isso é uma forma de você tentar enfraquecer a luta. Por quê? Porque as famílias ocupam, Levi, na beira da estrada, sujeita a acidente na beira de BR, são proibidas de entrar no imóvel para produzir alimentos durante o acampamento. Então, elas ocupam para denunciar, para dizer, INCRA, esse imóvel, ele é improdutivo, ele não cumpre a função social. Nós já mandamos ofício, vocês não fazem nada. E aí a gente ocupa, faz o acampamento, que é a construção de barracos de lona. É uma estratégia, exatamente, Liana, pensada, é um trunfo dos movimentos que a sociedade brasileira tem que apoiar. É uma forma de cobrar, de denunciar. E quem não conhece uma ocupação, que só conhece pela Rede Globo, às vezes ficam repetindo os preconceitos. Vão numa ocupação quem não conhece, quem nunca foi, para você entender a história das pessoas que estão lá. São pessoas que viveram décadas sendo exploradas por fazendeiros, ganhando quase nada, em trabalho praticamente de escravo, e que decidiram e que entenderam que terra é um direito, está na Constituição. E é isso aí. Os movimentos ocupam. Depois de ocupar, geralmente, eles constroem o acampamento, que são aqueles barracos de lona. E, a partir daí,
professores, militantes, políticos vão pressionar os órgãos para que a lei seja cumprida. O INCRA, que é quem trata da reforma agrária, o órgão federal, e demais órgãos, né? Mas nós vimos no gráfico, Levi, que as ocupações e os acampamentos têm diminuído no Brasil. Se nós tivemos quase 600 nos anos 90, no ano passado, se eu não me engano, caiu para cerca de 80 ocupações, talvez até menos. Por quê? Diante da violência, diante da criminalização que o governo Bolsonaro incentiva, e principalmente diante do preconceito da sociedade brasileira, que não entende a luta, que não conhece muitas vezes a lei, e simplesmente fica do lado do latifundiário, do grande proprietário, que está ilegalmente infringindo a lei. Então, por isso que a gente diz, não é invasão. Ninguém vai invadir o sítio de seu Francisco, ou de seu José, ou de Dona Maria. Um sítio pequeno, produtivo. Não. A gente está ocupando latifúndios que não cumprem a função social, como diz a Constituição. Então, é preciso a gente entender que quem invadiu no Brasil primeiro foram os colonizadores. Quem invade são os grileiros. Quem invade são as empresas da mineração e do agronegócio, que grilam terras com apoio do Estado e invadem terras indígenas, terras de quilombolas, terras de poceiros. Os poceiros, os indígenas, os camponeses, eles ocupam e lutam pela terra, consequentemente, pela democracia. Claudemir, na sua fala, você deixa muito bem claro, tanto nessa como nas outras aqui no debate, a importância dos movimentos sociais e de a gente, enquanto povo, né, exercer ativamente a nossa cidadania, né, lembrando aquela máxima que qualquer um que tem uma leitura um pouco maior, quando eu digo leitura, não falo leitura mesmo, falo uma consciência política um pouco maior, né, sabe, de que a cidadania não começa nem termina no ato de votar, né? Aproveitando esse contexto de debate, Claudemir, eu gostaria de te fazer uma pergunta que tem um pouco a ver com o que foi colocado aqui no chat por algumas pessoas, inclusive por mim, né, reforçando algo que você colocou. Eu falei agora há pouco sobre a privatização do Estado, né? A transformação do Estado, que é um bem público, que é uma instituição voltada para o público, em algo que é privado, né? E aí, qual que é o caminho para a gente enfrentar isso e superar isso? Né? Você falou agora há pouco dos movimentos sociais. É esse o... Agora há pouco também, a dona Helena, que cumprimentou a gente no começo do encontro, ela falou sobre a educação, né? Sobre a educação. Será que a educação ela tem um papel importante para a gente mudar essa realidade do... Eu estou fazendo uma pergunta retórica, né? A gente sabe que tem, mas o que você pensa? Qual que é o caminho para a gente enfrentar aí essa dura realidade de uma democracia que, do ponto de vista social, é fajuta, do ponto de vista liberal, né? Até do ponto de vista liberal, a controvérsia serve a apenas uma pequena parcela da população. Olha, Vi, eu vou trazer, obrigado, né, pelas contribuições. Eu estou vendo aqui que o chat está bombando, né? Estou muito feliz, fico aqui curioso, não dá para acompanhar o chat, se eu não ficar concentrado na pergunta aqui, eu não consigo, e estou vendo que o chat está aqui muito participativo, nós estamos com 51 pessoas aqui, desde o início, né? Então, sinal que está sendo bacana o diálogo, né? Obrigado aí por todo mundo e pelas perguntas, certo? Levi, primeiro, o Estado moderno, né, como a gente conhece, ele é uma criação do capital. Então, essa é a leitura que eu tenho, né? Tem um autor
veja que eu não fico na geografia, viu, gente? Eu vou mergulhando, mergulhando. O Alisson Leandro Mascaro. Depois digita aí no chat, Levi. Alisson com Y. Alisson Leandro Mascaro. Ele é um jurista, professor livre docente da USP. O cara só tem 40 e poucos anos, é livre docente da USP. E ele escreveu um livro muito interessante, que o Zizek diz que é a maior contribuição dos últimos anos no debate sobre o Estado. Zizek, viu? Disse isso lá na orelha lá do livro dele. É Estado e Forma Política, o nome do livro. O Estado, gente, é uma criação do capital. Né? Se a gente tem um sistema opressor que visa o lucro, concentrador, né? Marx já dizia isso, a concentração do capital, a centralização. Então, a gente caminha, Levi, para concentrações absurdas, como essa da Terra. É um capitalismo financeiro altamente monopolista, e o Estado é quem rege tudo isso. Se não existisse o Estado, Levi, a barbárie, né, imperava. E os capitalistas sabem disso, né? Que precisa de um Estado para regular essas relações de exploração. Então, o Alisson Leandro Mascaro diz, né, que o Estado é uma forma política moderna, né? E é uma forma derivada da mercadoria, né, do capital. Não vou ter tempo de aprofundar isso aqui. E que a democracia que nós temos é uma democracia burguesa, né? Fundada lá nos princípios, não é uma democracia fundada, por exemplo, na Revolução do Haiti, que pouca gente conhece. Qual é a revolução que a gente conhece? A Revolução Francesa, né? Parece que nas escolas só ensina a Revolução Francesa. Pouca gente sabe, por exemplo, como diz um geógrafo, Carlos Walter Porto Gonçalves, pouca gente sabe da Revolução do Haiti, né, que aconteceu dos negros fazendo a Revolução. Então, o nosso exemplo é de democracia, liberdade, fraternidade, igualdade, da Revolução Francesa, votar, né, todo mundo é igual, isso tudo é princípios de uma democracia burguesa que, como disse o Ottaviani, coloca o Estado como Deus, como o demiurgo, né? O Estado organiza. Então, quando o Estado tutela, o Estado é tutelador. Os governos e o Congresso é Estado. Eles não aceitam a participação da sociedade. Repito, não chama a sociedade brasileira para plebiscito, referendo, não chama a sociedade brasileira para o debate. Nem os governos do PT chamaram. Esse foi o grande erro do PT. Não chama, não forma politicamente a sociedade para se envolver. Logicamente, é melhor a gente lutar numa democracia burguesa do que lutar, Levi, num período ditatorial. Né? É muito melhor. Então, por isso que a gente defende o espaço democrático. Mas a gente entende que o Estado não é o fim. A gente não é para lutar, por exemplo, por uma reforma agrária que seja o Estado que faça e seja o protagonista. Quem deve fazer a reforma agrária, a sociedade deve participar, inclusive, da implementação. A sociedade, os movimentos indígenas, quilombolas, não deve deixar tudo na mão do Estado, do Congresso. Vai ser o Congresso que vai implementar a reforma agrária? Não, a gente quer participar disso. Poderia falar da política de educação. É importante a política de educação, mas é importante uma educação libertadora, né, Levi? Não é uma educação onde, por exemplo, o ensino remoto está sendo debatido, né? Tem que debater com a gente. Nós, professores, estudantes, pais, devemos participar da discussão. Não é só a reitoria, o Consup,
o conselho dirigente. Não. Mas é isso, a gente tem uma democracia, Levi, né? Que simplesmente, na verdade, quer que a população não participe. As decisões venham de cima para baixo. Então, a gente precisa aprofundar essa democracia, como você mesmo disse. Jamais votar de 4 em 4 anos é democracia. E, por fim, Estado não é o fim. Eu não quero conquistar o Estado. O Estado ele precisa ser modificado, porque hoje nós temos um Estado a serviço do capital. Ele centraliza as decisões e, na hora da decisão importante, geralmente ele pende para a classe burguesa latifundiária. Então, a gente quer, vamos dizer assim, um Estado diferente. Esse Estado diferente, ele não é esse Estado que está aí. Mas isso é uma conquista. E aí eu concordo com todo mundo que disse. Precisa de educação, precisa de formação política, precisa de uma educação realmente libertadora, precisa de uma educação que faça nossos estudantes, nós, junto com eles, que a gente pense junto, participe das decisões juntos, e não que venha de cima para baixo as decisões, como ocorre na sociedade brasileira. É um tema espinhoso, Estado, democracia, daria outra aula, mas espero que eu tenha feito entender. O Estado moderno é uma forma política derivada da mercadoria, atende os interesses do capital. Logicamente, nós não podemos deixar de brigar por ele. Nós não podemos deixar deputados, qualquer uma, ocupar o Congresso. A gente tem que brigar por esses espaços, mas a gente tem que brigar pela transformação. E muitos defendem o seguinte: a gente tem que brigar pela essa destruição desse modelo de democracia burguesa e de Estado capitalista. A gente quer outra democracia e a gente quer outro Estado. Logicamente, nós não queremos retroceder para a ditadura militar, para a ditadura como quer o governo Bolsonaro. A gente quer progredir, a gente quer aprofundar a democracia e a gente quer transformar o Estado. Isso, emancipação, como muitos estão colocando. Claudemir, eu gostaria de agradecer mais uma vez, parabenizar a Beatriz aqui, que foi sua aluna, minha esposa. Ela está escutando uma parte da aula, ela não conseguiu se conectar por causa da bebê. Acho que você está escutando a voz dela. Bebezinha aqui falando, né? O tempo todo. Sim. O que acontece? Ela está até aqui, chegou até aqui, ó. Isso, coloca aí. Então, eu gostaria de... Deixa tchauzinho aqui, ó. Tchau. Eu gostaria de pedir para que você, né, em mais 2, 3 minutinhos, fizesse suas considerações finais e, em nome dos participantes, das participantes, né, eu sou suspeito para falar por um lado, porque a gente é amigo, mas, por outro, né, não tem essa de suspeito, né, suas contribuições, sua aula, né, sua apresentação foi muito, muito, muito boa, e eu gostaria de parabenizá-lo, né, e passar a palavra para que você fizesse as suas considerações finais e, mais uma vez, agradecer pela parceria, por somar com a gente. E outra coisa, Claudemir, eu estou tentando pensar aqui, por sugestão dos próprios alunos, em organizar no último encontro, para o último encontro, né, um encontro extra, para a gente fazer um grande debate. E aí eu já lhe convido também, aqui na frente de todo mundo que está participando, para esse grande debate, né? A gente pensar junto sobre o que a gente vai falar, né, e também, né, para que você possa participar. Então, passo para você. Muito obrigado, companheiro. Né, o pessoal elogiou muito aqui no chat, ao longo das suas exposições. Valeu, passo para você a palavra. Pessoal, depois que o Claudemir terminar, eu finalizo a gravação e
qualquer coisa vocês mandam lá no grupo do WhatsApp, vou colocar o Claudemir lá também no grupo do WhatsApp, porque qualquer coisa vocês veem o contato dele, tal, se precisarem, entram em contato. E o Claudemir também tem Instagram, né, Claudemir? Podem seguir, o Claudemir posta todo dia praticamente, sempre está debatendo política, está emitindo a opinião dele sobre o Estado, sobre a sociedade brasileira. Muito obrigado, Claudemir, está com você. Valeu, pessoal, pela parceria e por acompanhar a gente mais uma vez. Olha, Levi, eu que fico extremamente agradecido por ter um público de quase mais de 50 pessoas, né, me ouvindo aqui. Fico muito feliz mesmo. E agradeço, por exemplo, a Liana, né, que não está nem inscrita no curso, lá do Ceará. Ela está aqui participando no chat. E agradeço a cada um, né, do Brasil aí que tá acompanhando. Estão pedindo aqui o chat, Levi. Deixa eu ver se eu não decorei ainda. Estão pedindo o Instagram aqui. Deixa eu colocar. É o meu Instagram, Levi. É claudemir.martins.908. Claudemir.martins.908. Olha, eu agradeço mais uma vez e digo o seguinte: sem reforma agrária não há democracia no país. Sem dividir a terra, consequentemente, dividir a água, democratizar o acesso à terra, à água e eliminar o latifúndio, a grande propriedade, nós não teremos desenvolvimento sustentável. Então, é preciso a sociedade brasileira decidir. Nós vamos continuar comendo veneno, alimentos envenenados. Nós vamos continuar com uma sociedade onde a gente vê todo dia assassinatos no campo. Nós somos um país que mais mata ambientalista no mundo. Basta pesquisar. E isso tem a ver com o modelo de desenvolvimento destrutivo do agronegócio, da mineração. Então, a sociedade brasileira precisa se posicionar e entender que democracia no Brasil passa pela democratização dos bens comuns naturais, principalmente a terra e a água. Passa pelos respeito à cultura indígena, à cultura quilombola, aos saberes indígenas, quilombolas e camponeses. É preciso a gente entender que dá para dialogar o saber científico acadêmico e o saber popular dos povos da floresta, do campo, das águas. E, por fim, entender que nossa sociedade é uma sociedade de classe. O empresário, o proprietário de terra, jamais vai deixar que a reforma agrária, como diz a lei, seja realizada. Então, a reforma agrária e a democracia é uma conquista da classe trabalhadora. Indígena, quilombola, operários, trabalhadores do campo e da cidade. E aí, nessa luta de classes, você vai se posicionar. Se você vai estar do lado da classe trabalhadora ou se você vai estar do lado da classe burguesa, latifundista, empresariado, que explora, oprime todo dia a sociedade brasileira e que foi responsável por esse golpe que aconteceu em 2016 e responsável por essa destruição que está acontecendo nos direitos a partir do governo Temer e agora no governo Bolsonaro. Então, reforma agrária, democracia e lutas de classes tem tudo a ver com esse debate do direito à terra. Então, eu agradeço, Levi, já falei demais. Um abraço para cada canto desse país que tem uma pessoa aqui acompanhando a gente. Um abraço fraterno. E como disse Dom Pedro Casadáliga, né? A gente não pode perder a esperança.
a gente não pode esquecer dos pobres, né? A gente deve caminhar nessa luta por um país cada vez democrático verdadeiramente, né, no campo e na cidade. Obrigado. Obrigado, Claudemir. Boa noite, professor. Obrigado mesmo. Muito obrigado mais uma vez. Maravilhosa aula. Obrigada por tudo.